Olá, tudo bem? Grande abraço. Espero que estejam bem. No nosso último momento, nosso último encontro, eu passei para vocês um texto. Eu passei para vocês um texto, né, sobre Marx, para que vocês fizessem a leitura. Espero que todos tenham feito uma boa leitura, certo? Eu vou ler aqui um pequeno trecho, né, de Marx, onde ele fala sobre a sua crítica à organização social promovida pelo capitalismo, né? Em linhas gerais, a acumulação por acumulação concebe-se ao mesmo processo histórico definido por Marx, em contraposição à definição dos economistas, certo? Então, essa é uma posição. Vou ler aqui para vocês, prestem bastante atenção. O êxito desse mecanismo, considerado por Marx a força motriz da acumulação capitalista, exige a criação de um exército de reserva que, mediante a sua concorrência com os trabalhadores ativos no mercado laboral, impedirá um equilíbrio entre o valor da força de trabalho e o valor do produto por esta realizada. Esse fato, aliado a constante melhoramento de produção, graças à utilização de métodos e técnicas mais avançados e eficientes, provoca diretamente a piora das condições sociais de trabalho. Ponto. Muito bem. Para que nós possamos entender um pouco da visão de Marx com relação ao capital, nós precisamos entender o que é o capitalismo. Esse sistema financeiro que se alimenta do trabalho, da força de trabalho, da produção e do negócio, da compra e venda dessa força de trabalho e do que se produz com essa força de trabalho, né? Então o capitalismo, essa é a sua principal característica, né? A mão de obra, a força de trabalho para as empresas, para os empresários, na produção de produtos, dos quais esses produtos vão ser comercializados. Então o comércio é fundamental no capitalismo. E Marx tem essa crítica, essa posição da forma como essa relação de trabalho ela se dá, né? Claro, é mediante um pagamento, é mediante um contrato social, é mediante um acordo, né, registrado ali em documentos, tudo dentro da lei. Mas Marx vai criticar que é muito desigual a relação, porque comparando o que é produzido pelo trabalhador com o que com o que ele recebe, é irrisório, né, o valor, né? Então essa é uma crítica, e aí Marx vai dizer que essa forma de trabalhar, essa forma de explorar o trabalho, essa mão de obra, faz com que a sociedade se estagne nas relações de classes sociais. Ou seja, operário vai ser sempre operário, certo? Patrão vai ser sempre patrão. E Marx é um dos críticos dessa forma de se organizar a sociedade. Para ele, a ascensão social ela deveria se dar por meio da força de trabalho. Quem trabalha mais ter mais acesso, ter mais proximidade da qualidade de vida que se espera, né? No entanto, nós percebemos, né, que no capitalismo não é assim. Você é pago para fazer e vender aquela sua força de trabalho e ponto, né? Não existe possibilidade de você se tornar patrão tão simplesmente assim, né? No tempo de Marx, então, que era um momento em que as relações de trabalho eram bem simples, né? Não tinha essa evolução que se tem hoje das leis trabalhistas, é importante ressaltar isso, né? Marx viveu na Europa, na Alemanha, num período difícil, né? Num período onde o ser humano trabalhava para sobreviver, para existir, né? Hoje as relações de trabalho têm aí diversas leis, uma maior segurança, uma maior estabilidade, uma maior projeção de desenvolvimento técnico, profissional, de produção e outros meios. Mas nós estamos aqui analisando um contexto social relatado por Marx, que é um dos maiores, se não o maior,
sociólogo que já existiu até hoje. Então essa é a análise que Marx faz, de que a relação de trabalho no seu tempo, ela era abusiva, né? Não era bem uma relação de trabalho, era uma exploração do trabalho pelo capital. E aí a grande crítica de Marx falar que no sistema capitalista não existia, né, no seu tempo, uma relação de trabalho, uma exploração do trabalho. Que a força de trabalho, o trabalho do indivíduo ali presente, ele era simplesmente explorado. Ele não era valorizado, ele era, né, considerado ali descartável. Né? Tamanha mão de obra que se tinha à disposição e tão pouco trabalho se tinha. Eu imagino que na Europa, nesse tempo, né, Marx poderia identificar que eram tão poucas empresas que as empresas poderiam se pautar e os contratos eram ali estabelecidos com regras mínimas de segurança, com regras mínimas de direitos ao trabalhador. Por isso se ressalta aí, Marx vai dizer que esse fato, aliado a constantes melhoramento da produção, graças à utilização de métodos, técnicas mais avançadas e eficientes, provoca diretamente a piora das condições sociais dos trabalhadores. Portanto, a acumulação de riqueza num polo, ao mesmo tempo a acumulação de miséria no outro polo, né, se torna um tormento de trabalho. A escravidão, a ignorância, a brutalização, a degradação moral, né? Essas são as palavras usadas por Marx para descrever como que ficava o desnivelamento ali, né? Como se você colocasse numa balança, né? Aqui está o trabalhador, aqui está o patrão, né? E que o trabalhador tinha que fazer de tudo para poder ficar aqui, né? E essa balança sempre ia fazer isso, ó. O patrão sempre subindo e o trabalhador sempre descendo. Não haveria nunca um nivelamento de relações de trabalho, certo? Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, entendam que o valor do produto, da utilização de métodos, ou seja, com o surgimento das máquinas, mais trabalhadores iriam ficar desempregados. Isso é uma análise que Marx fez no seu tempo, né? Então há um distanciamento aí do tempo que Marx viveu para o nosso tempo. Então isso é importante considerar, certo? Um grande abraço, eu estou à disposição de vocês hoje o dia todo para a nossa aula. Espero que curtam, espero que participem, se inscrevam lá no nosso canal. Um grande abraço.